Está no ar o programa Café com Leite, com o Dr. Francisco Leite. Boa noite. Arquitetura, urbanismo, engenharia. O que é? Qual a diferença entre essas atividades? Saberemos isso e muito mais hoje no programa Café com Leite. Nosso convidado, o arquiteto Dr. Valdo Figueiredo. Apoio Água Mineral São Geraldo, Laboratório Lamic, Azul Entulho, Colégio Pequeno Príncipe, Indústria de Pães Pão Nosso, Marmoraria Juazeiro, Cola Maluca, Juaçu e Uniodonto. Boa noite, Dr. Valdo. É uma honra recebê-lo aqui nos nossos estúdios, aqui no programa Café com Leite. Eu queria começar esse nosso bate-papo querendo saber do senhor qual a diferença. Se discute muito arquiteto, engenheiro, qual é a diferença que existe entre essas duas profissões? Boa noite, Leite. Boa noite a todos os telespectadores. Então, é sempre muito bom quando esse tipo de janela é aberta para a gente vir explicar um pouco essas diferenças que permeiam o nosso cotidiano, e a gente ouve muito essa dúvida, né? Ela é meio pertinente. Na verdade, os engenheiros, os arquitetos, são profissões primas, né? Uma complementa a outra. O engenheiro, ele vai tratar da questão estrutural, né? Ele vai tratar dos projetos que a gente chama, os projetos complementares ao projeto de arquitetura. E o arquiteto, ele vai trabalhar toda a questão do espaço, do layout, da função estética, né? e da função operacional daquele projeto. Normalmente, se contrata primeiro o arquiteto, ele vai ouvir o cliente, ele tem formação em plástica, em psicologia, em filosofia, não só cálculo. E aí o cliente vai ser ouvido por ele vai destrinchar as necessidades do cliente. Necessidade do cliente. Exatamente, né? O projeto é voltado às necessidades do cliente. Depois de lá ele vai mostrar o projeto, depois que o projeto é aprovado, é encaminhado a uma equipe de engenharia, e lá ele vai lançar a estrutura, vai lançar a estrutura de concreto ou estrutura de aço, vai indicar qual é a melhor estrutura, vai fazer o projeto hidráulico, o projeto elétrico. Você faz o arquiteto faz a fase preliminar da construção, seria assim? É nesse primeiro momento. Depois ele devolve os projetos para o arquiteto vai compatibilizar o projeto dele com o projeto de engenharia. Certo. Aí, onde o pessoal costuma dizer que o arquiteto briga muito com o engenheiro, porque o engenheiro quer colocar um pilar, mas o arquiteto não aceita. Então, por isso que o arquiteto tem que ter um pouco de noção de engenharia, e ele tem isso na academia, para poder ele conseguir debater com o engenheiro de igual para igual e saber argumentar o projeto dele com o engenheiro. O engenheiro é aquele que, de fato, vai para a massa, seria esse? Aquele que faz o cálculo, que vai levantar as paredes, né, fazer a parte estrutural. É mais comum você ver um engenheiro executando obra do que o arquiteto. Mas o arquiteto ele tem aptidão também para, né, executar a obra. Quer dizer que logo após a parte executada pelo engenheiro, esse projeto volta para o arquiteto, para ele ver se está dentro do projeto dele. Ele faz a compatibilização e faz o detalhamento do projeto. Aí esse projeto é encaminhado para o engenheiro, e o engenheiro que for executar a obra, com esse detalhamento, todas as especificações de piso, de luminária, de reboco, de revestimento, aí ele vai dar o orçamento final da obra, e aí então, com a aprovação do cliente, esse projeto vai para a execução. Então por isso que eu falo que é uma equipe que tem que trabalhar junto. Tem que trabalhar junto, né? E seria melhor ainda se o arquiteto também fosse engenheiro, né? Na verdade, antigamente, o curso era engenheiro arquiteto, você se formava em engenheiro e arquiteto, né? Depois se separou, mas aí a gente ficou vinculado ao mesmo conselho, que era o CREA, e devido à necessidade da gente realmente distinguir quais são as atribuições do engenheiro e quais são as atribuições do arquiteto, o conselho também foi separado. Os arquitetos agora não são mais vinculados ao CREA, são vinculados ao CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. É uma decisão recente, mas que todos os CAUs já no Brasil já foram implantados. Já. Doutor Valdo, me diga uma coisa, e o projeto o arquiteto, ele se limita a esse projeto de embelezamento, eu diria assim, de criação, de aplicar, de colocar no papel aqui as ideias do seu contratante, né? Ou tem outra função o arquiteto? Ele se limita à construção? A gente tem muita cadeira, que a gente chama de muita disciplina de história, estética da arte, de plástica, de comunicação visual, justamente porque nós trabalhamos muito com apelo estético.
né, com o aspecto visual do projeto. É uma das atribuições. Então a pessoa fala, eu não queria uma obra muito bonita não, por isso que eu contratei um engenheiro, porque ele fez o básico, mas o arquiteto ele não cuida só da parte estética. Ele cuida da questão funcional, ele estuda ergonomia, ele sabe uma altura de bancada, ele sabe uma circulação mínima, ele sabe qual é o tamanho mínimo de um quarto para caber um layout, uma cama, um criado mudo, ele sabe fazer o cálculo da iluminação necessária para cada tipo de atividade que vai ser desenvolvida, se é um escritório, se é uma sala de estar, se é uma sala de jantar, se é uma cozinha, a cor da lâmpada, a temperatura da lâmpada, então tudo isso é uma atribuição do arquiteto. Então tem a questão funcional, a questão estética e a questão social também, porque não adianta estar lindo, estar bonito e não caber no bolso do cliente. Não caber no bolso e não estar seguro. Exatamente, e tem a questão da segurança. E é um mito que o pessoal fala, eu não tenho dinheiro para contratar um arquiteto. O projeto de um arquiteto, ele corresponde, em média, de 0,5% a 2% de uma obra. Então, e você consegue, com isso, otimizar a construção da tua obra e consegue economizar, porque é obrigação do arquiteto mostrar para o cliente quais são as soluções econômicas melhor para o projeto dele, sem ele ter que descobrir na obra, desmanchando e refazendo tudo de novo. É aí onde entra o profissionalismo, não é, doutor Valdo? Porque, na verdade, o profissional, não só da arquitetura, mas o profissional, de um modo geral, que valoriza o cliente, que é exatamente esse aspecto de querer saber dele, qual a sua necessidade, e se adequar, não, ele tem dinheiro e eu vou aqui. Isso é aquele profissional que foi feito porque papai queria que ele fosse. Né? Exatamente. É como... bem, enfim, não vou citar aqui outros nomes, outras profissões para não afetar, mas é aquele porque papai queria. Mas, na realidade, tem que ser essa sua explanação é brilhante, muito cabível, muito louvável, e que seja respeitado por todos os profissionais de qualquer área. Você contador, profissional da advocacia também, né? Profissional de medicina, entre tantos outros. Mas me deixe falar aqui um pouquinho da cola maluca. Quem não tem aquele pequeno objeto na sua casa, seja de madeira, cartolina, papel, madeira, vidro, na sua casa que quebrou e você pretende jogar fora. Não precisa mais você fazer isso, porque chegou no Cariri o adesivo instantâneo cola maluca. É ele que serve para colar esses pequenos objetos. Uma bisnagazinha simples com furo automático, uma tampa de proteção química antiaderente e a qualidade aprovada, você só encontra no adesivo instantâneo cola maluca. Se não encontrou no supermercado perto da sua casa, é só fazer o pedido no 0800 79 3330. Eu falei cola maluca, adesivo instantâneo. Doutor Valdo, a profissão de arquiteto, nós voltamos a coisa mais para construção civil. Construção civil. Mas acontece que eu já tenho no meu imóvel e eu quero pintar. Eu quero reformar. É necessário a contratação de um profissional? Olha, Leite, é imprescindível a contratação de um profissional de arquitetura. Porque é o seguinte, se você for apenas pintar, apenas comprar um sofá novo, a gente indica um decorador, a gente indica um design de interiores. Não que o arquiteto não seja apto a fazer isso, ele faz também, até porque ele estuda as cores, ele estuda os efeitos que as cores causam nas pessoas, que isso é muito importante. Que bom. Né? Então, mas quando você parte para a questão dos revestimentos, aí tem que ser o arquiteto, porque o arquiteto ele estuda a resistência dos materiais, ele estuda onde os materiais vão ser utilizados. Já pensou se eu pego um porcelanato polido, acho lindo e boto na minha calçada? Aí uma senhora passa em dia de chuva, leva uma queda, pode até morrer se bater uma cabeça no meu fio. Né? Então, o arquiteto ele sabe que existe o piso certo para a calçada, existe o piso certo para dentro de casa, para fora de casa, um revestimento certo para o banheiro, para a cozinha, se ele vai juntar sujeira, se não vai. Então, a gente estuda toda a questão dos materiais e as suas utilizações. Certo. Então, é sempre importante, se você for reformar, principalmente, Leite, se você for demolir parede, né? Porque você tem que ter um conhecimento estrutural para saber se você vai poder demolir aquela parede ou não. Qual é a função daquela parede naquela casa. Se é só para vedar, só para dividir um ambiente ou outro, ou se ela está segurando a laje, se ela está segurando o telhado. Né? Então, o arquiteto ele consegue identificar essas diferenças, né, no projeto. Então, para qualquer reforma, é importante que você contrate um arquiteto
para você, inclusive, ter o melhor Mas desempenho. eu vou mais longe, eu quero mais. Eu quero mais porque eu me limitei aqui a dizer assim, pintar ou mudar uma parede, mas eu vou mais longe. Eu quero coisas mais simples que nós não valorizamos. Mas eu diria assim, vamos criar aqui uma situação, a implantação de um sistema de ar-condicionado em uma empresa. Certo. É uma implantação de uma cozinha nova numa residência. Enfim, uma jardinagem, por exemplo, eu quero mudar o jardim do meu ambiente, seja de trabalho da minha residência. Tudo isso o senhor vai me responder. Mas agora eu quero falar porque também, se você precisa de mármores e granitos, olha aí, está dentro do contexto. A gente usa muito mármore e granito. E eu quero falar da Marmoraria Juazeiro. Se você pensa em reformar sua residência, loja ou escritório com móveis de qualidade em granito ou mármore, procure a Marmoraria Juazeiro, ela que tem tradição e qualidade há mais de 20 anos no mercado. Eu falei Marmoraria Juazeiro, que fez recentemente uma parceria com a Itali, planejados, um casamento que deu certo. Marmoraria Juazeiro fica na Avenida Padre Cícero, 4442 e atende pelo telefone 3571-1551. Marmoraria Juazeiro, tradição e credibilidade. Sim, doutor. E esses projetos são executáveis também por um profissional? É necessário porque vem a questão de ser executado pelo profissional de arquitetura e vem a questão da necessidade. Isso. Por exemplo, você citou a questão do ar-condicionado. Então, o arquiteto ele é apto a fazer o cálculo do ar-condicionado. Aí vem no manual lá do ar-condicionado que para cada metro quadrado são tantos BTUs. Aí você, não, tem aqui no manual, eu faço o cálculo. Mas o que não está dito no manual, o que o arquiteto sabe é quais os equipamentos que vão funcionar lá dentro. Quanto de calor a mais esses equipamentos geram. Quantas vezes essa porta vai ser aberta e vai ser fechada. Então, quantas pessoas vão trabalhar lá dentro. Então é muito importante isso aí para o arquiteto, até o posicionamento do ar-condicionado, porque você pode otimizar ou você pode até danificar o seu ar-condicionado se ele tiver com mau uso. Se ele estiver trabalhando forçado, né, de frente para uma porta, por exemplo, que cada vez que aquela porta abre, aquele ar frio sai e o ar-condicionado é obrigado a renovar todo Trabalhar mais, gastar mais energia. Gasta mais energia, sabe que a energia hoje está um absurdo. A energia está cara, o ar-condicionado, que não é também um equipamento barato, vai fazer com que o desempenho dele caia e você trabalhe com ele forçado. Questão de instalações elétricas, instalações hidráulicas, o arquiteto ele indica quais são os pontos de tomada, quais são os pontos de luz, quais são os pontos hidráulicos que vão ser necessários. Certo. Então tudo de acordo com o layout. Para quem tem em casa, não tem muita familiaridade com o termo layout, né, que é um termo que os arquitetos usam, é aquela disposição que a gente coloca os móveis dentro de casa, onde vai ficar o sofá, onde vai ficar a bancada, a cozinha, quantas pias você colocar. Possível mudança dessa uma possível posição, mudança. Né, desses então, móveis. se você for fazer uma cozinha nova na sua casa, o arquiteto vai ter que ver de onde é que ele vai puxar a tubulação hidráulica e a tubulação de esgoto, para onde é que ela vai, para evitar que você tenha problemas com a sua tubulação, mau cheiro, entupimento, pouca pressão, né? E vou dar aqui outro exemplo de como o arquiteto pode economizar na obra. Você vai fazer sua casa, faz ali 2 quartos e uma cozinha. Aí você bota um banheiro distante do outro, a cozinha lá para o outro lado. Olha o tanto de tubulação hidráulica que você não vai ter que gastar na sua casa. Exato. O arquiteto ele procura juntar. É uma das coisas que nós juntar toda a parte de instalação hidráulica para que você possa gastar com menos tubulação. Isso não é visto durante a obra, é visto depois quando o cliente vê o orçamento final. Exatamente. Dr. Valdo Figueiredo, ele que é arquiteto e professor do curso universitário aqui da Faculdade de Juazeiro do Norte de Arquitetura e Urbanismo, aqui conversando com gente com você, telespectador, sobre as novidades, sobre o que é arquitetura e as necessidades de usá-la. E agora eu faço questão de convidá-lo para saborear uma água, a melhor água mineral da região do Cariri, viu, doutor? Eu acho que essa daqui o senhor conhece. Essa tá gelada demais, doutor. Aqui eu vou... Essa é a melhor água mineral. É nossa, né? É nossa, essa é da terra, do Padre Cícero. Muito obrigado. E agora eu vou preparar um cafezinho aqui para o nosso convidado, doutor Valdo Figueiredo. Mas enquanto preparamos esse café, vamos falar aqui da melhor
água mineral da região do Cariri. Estou falando da água mineral São Geraldo. Afinal de contas, 70% do nosso organismo é composto por água. Assim sabemos que ela é essencial para as nossas vidas. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região. Não do Cariri, não, do Brasil, reconhecida pela sua qualidade, sua pureza e sua leveza. Água mineral São Geraldo, essa que é genuinamente juazeirense. Inclusive, Dr. Valdo, esse cafezinho é feito com água mineral São Geraldo, viu? Faço questão de lhe servir aqui. Você oferecer café arquiteto, rapaz. Café arquiteto, isso aqui pra gente. Tá bom demais, né? Enquanto nós saboreamos esse cafezinho aqui, eu quero dizer para você que você pode nos assistir também no aplicativo do programa. Baixa lá, Google Play. O único programa no Cariri com aplicativo é o programa Café com Leite. Rapidinho nós voltamos. Tem coisas que marcam nossa vida toda. As pequenas atitudes. O primeiro animalzinho. O primeiro livro. As reuniões em família. O nosso segundo lar. Cultivando valores, realizando sonhos. Colégio Pequeno Príncipe. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua construção ou reforma, não se preocupe. A Azul Entulhos chegou para dar a destinação correta para este material, contribuindo assim para termos uma cidade mais limpa e um meio ambiente agradável de se viver. A Azul Entulhos é uma empresa que tem maior agilidade e segurança na execução dos serviços, especializada para atender a demanda de sua obra com 100% de eficiência. Qualquer parte da região do Cariri, a Azul Entulho atende você. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos. Com preço acessível com as melhores condições de pagamento. Você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados. Você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Nesse intervalo, saboreando esse cafezinho aqui com o nosso convidado, Dr. Valdo Figueiredo, conversamos muito e saboreamos um delicioso pão da indústria de pães, pão nosso, afinal de contas, café com leite e pão. Portanto, se você tem o hábito de tomar café pela manhã com aquele pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais prazeroso, mais saboroso, contando com uma variedade de produtos que vão deixar você com água na boca. Alô, amigo empresário, não perca mais tempo, adquira os produtos pela Central de Vendas 3571-6313. A indústria de pães Pão Nosso fica na rua Marcos José Rodrigues, 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Dr. Valdo, a execução de uma obra com a ausência de um profissional de arquitetura, isso pode causar danos, pode causar riscos na sua execução? Olha, Leite, não só problemas, acho que o problema principal que uma obra feita sem um profissional da arquitetura pode ocasionar é o risco de vida, né? Você projetar e executar uma obra sem um profissional acompanhando, se responsabilizando tecnicamente, né, por aquela obra, você pode causar um desabamento, você pode causar uma obra que você pode colocar as pessoas que estão usando ela em risco de vida. O segundo risco é o risco fiscal, né, de você ter uma fiscalização da prefeitura, ter uma fiscalização do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e você aí ser multado e ter sua obra embargada e ter que pagar um valor exorbitante para poder você conseguir continuar com a sua obra. Né? Então, e o último risco, eu acho que é o risco financeiro,
né, que está ligada ao risco fiscal de multas, que é o risco de você ter uma obra mal planejada, né, você mal aproveitada, gastar mais, né? Gastar muito mais, porque você vai ter espaços às vezes superdimensionados, porque você não acha quantas vezes você olhou para um quarto, isso aqui não cabe. O arquiteto vai lá, desenha, encaixa tudo e cabe, né? Então, e o risco de você ter uma obra sem programação e não terminar, demorar o dobro do tempo para ser concluída, demorar o dobro do valor para ser concluída também. E os riscos são todos. Então, a melhor maneira de se construir consciente é comprando. Tudo a gente faz na vida bem feito, tem que planejar. O arquiteto é o profissional especializado no planejamento de uma obra, seja ela qual for. De qualquer porte. De qualquer porte. Desde uma reforma de um quarto até um aeroporto, um centro de convenções. Lembrando que o arquiteto não se limita somente à beleza do imóvel, né? Da construção, né? Lembrando que assim, o curso de arquitetura é arquitetura também e urbanismo. Né? O profissional que é apto a fazer projeto de loteamento é o arquiteto, porque ele tem os conhecimentos de urbanismo, de malha viária, de tráfego de carro, de hierarquização de tráfego de carro. Então ele é um profissional apto a fazer projeto O uso do solo, doutor, já que o senhor falou em urbanismo, o uso do solo está ligado ao urbanismo, né? Diretamente ligado ao urbanismo. O uso do solo, ele construído um edifício, hipoteticamente aqui, de um andar, 2 andares, coisa pequena, em um lugar não estudado, pode correr risco de demolição. Se você não fizer o estudo geológico, né, no terreno, você pode fazer a fundação errada, e o terreno pode vir apresentar rachaduras, e no caso mais grave, cair. Na questão urbanística, se você faz um edifício, implanta um shopping, num lugar que não comporta um shopping, então aquelas vias em volta elas vão parar, vão infartar de fluxo de carro, de caminhão, de tudo. Isso é uma questão do planejamento urbano. E se você não atende o plano diretor da cidade, que diz quanto o percentual da terra que você tem que deixar sem ocupar, o percentual da terra que você tem que deixar para a água da chuva ser absorvida pelo solo, causa com que os alagamentos que estão cada vez mais frequentes nas grandes cidades. Nós começamos agora, recentemente, um processo de chuva. Se Deus quiser, será o começo de um inverno. Nós precisamos, né? Um projeto não executado, não. Uma obra executada sem essa análise, quer dizer, essas chuvas podem ocasionar sérios transtornos. Você imagina aquele terreno estava ali natural, né? 400 metros quadrados, 300 metros quadrados de terra limpa. Né? A água entrava e absorvia. De repente a pessoa vai lá, constrói a casa e pavimenta o terreno inteiro, porque não quer plantar grama, porque dá trabalho, porque a terra entra dentro de casa. Então aquela água todinha que ser absorvida lá, ela vai entrar por um cano e vai ser jogada no meio da rua. Então, por mais que se faça drenagens na cidade, a cada ano, com o crescimento, o volume de água também cresce a ser jogado nas ruas. Então, a gente aqui do Juazeiro, a gente costuma vibrar muito com a chegada das chuvas, porque a nossa população é muito sofrida com isso. Mas agora já tem uma população ficando preocupada com os problemas urbanos, porque a cidade não está se preparando para isso. Quando eu falo cidade, somos nós mesmos que construímos, né, que não atendemos ao plano diretor da cidade, que não deixa aquela parte do solo gramadinha ou na terrazinha batida, que aquilo ali ajuda a absorver água e alivia um pouco a cidade. Sempre culpa nossa, né? Agora dizer para você, já eu digo por que a culpa é nossa, viu? Porque eu quero falar para você aqui, olha, se você quiser ficar atualizado com arquitetura e urbanismo, você fala com o doutor Walter Figueiredo. Assiste o programa Café com Leite, lógico, né? Nós vamos deixar o contato dele daqui a pouco. Aí você liga para ele e você vai saber o que é um profissional de arquitetura e o que é que ele pode fazer por você. Mas agora, se você quer saber das informações contábeis, aí não, é diferente. Você acessa o site leite.com.br, lá você vai ter, olha, é impressionante. Veja lá o site leite.com e fique atualizadíssimo com as informações que nós temos lá. E também esse informativo Leite e Contabilidade, trazendo o que há de mais atual na legislação do nosso país. Você pega o seu exemplar lá em Leite e Contabilidade, na rua Delmiro Gouveia 163. É gratuito. Vá lá, pegue. Se não, acesse o site, você pode também ver. Ele está lá, à sua disposição. Lembrando também que no próximo dia 30, nosso querido Fábio Carneirinho estará inaugurando a mais nova
casa de shows aqui de Juazeiro do Norte, a Aprisco. Ele disse no programa passado o que era a Aprisco, você não sabe? Vá lá, dia 31, inauguração, com Fábio Carneirinho, Flávio Leandro e quem mais? Joãozinho do Exu. Lá é uma turma maravilhosa, um ambiente espetacular. Estive lá, excelente. Um abraço a todos que fazem a Aprisco, um abraço a Fábio Carneirinho que esteve aqui no programa e sempre nos assiste. Não esqueça, baixe o nosso aplicativo do Google Play e assista todos os nossos programas, inclusive este, que está sendo retransmitido agora no nosso aplicativo, o programa Café com Leite. Doutor Valdo, esse problema de chuva é uma constante nas nossas vidas, né? Não resta dúvida que isso... Eu não culpo a prefeitura, eu não culpo o Estado, eu não culpo o serviço público, eu culpo as pessoas. Olha, nós temos ali nas margens, nós temos aqui no centro, próximo ao Salesiano, nós temos uma ponte ali que passa, aquela ponte. Outro dia eu passei, eu fiquei aborrecido, eu vi um sofá velho e uma cama velha jogada lá dentro. Quer dizer, as pessoas, nós, eu não vou dizer as pessoas porque eu vou culpar alguém, eu vou dizer nós, porque de repente eu estou inserido também, porque eu joguei um papel pela janela do meu carro, né? Isso faz parte. Então, nós, juazeirenses, caririenses, se nós tivermos um pouquinho mais de cuidado, nós saberemos aproveitar melhor as nossas condições de vida, né? Lembrando que vem lá a saúde, né? Problemas de saúde gravíssimos, uma série de outros fatores que influenciam. É dengue, é zika, que acumula água. Que inclusive amanhã, doutor Maurício vai estar aqui no programa Café com Leite falando sobre esse volume de dor, de problemas, de doenças que nós teremos aí. Mas o assunto hoje é arquitetura e é com o doutor Valdo Figueiredo. Deixa eu falar agora do melhor laboratório de análises clínicas do Juazeiro do Norte. Eu estou falando do laboratório LAMIC. Se você pretende realizar exames laboratoriais e busca o que há de melhor na região, nós sugerimos o laboratório LAMIC, porque afinal, profissionais habilitados, condições e ambientes confortáveis, você só encontra no laboratório LAMIC, que fica na rua Padre Cícero, 759, onde também oferece a você o conforto de você receber esses exames através do site, no conforto da sua residência, através do site laboratoriolamic.com.br. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. Doutor, a arquitetura, é necessário o profissional estar sempre atualizado, buscar informações, ficar antenado na tecnologia, para que se possa desenvolver um projeto bonito e seguro? Olha, a grande vantagem do arquiteto é porque só o fato dele viajar para outro local, ele já consegue aprender olhando a experiência dos outros projetos. Demais, né? O importante é você falar com essa questão da saúde, porque um ambiente bem projetado, ele é saudável. Um ambiente com boa iluminação natural, com boa ventilação, as pessoas que usam esse ambiente, ele é mais difícil de você adoecer, porque ele tem a renovação do ar, ele tem a luz natural, que evita a aparição de mofo, de fungos, né? E o arquiteto tenta sempre se atualizar dos materiais novos que estão sendo descobertos, porque a gente sabe que o meio ambiente ele anda sofrendo muito. E o arquiteto ele estuda muito a questão do desenvolvimento sustentável. Né? Então a gente está sempre buscando novas soluções para evitar com que a arquitetura impacte tanto no meio ambiente. A gente sabe que a construção civil ela impacta muito no meio ambiente, tanto na extração de materiais, quanto no entulho que ela gera para o meio ambiente. Então a gente sempre tenta buscar inovações para a gente reciclar, reaproveitar, reutilizar cada vez mais. Então a gente está trabalhando com a questão de ventilação natural, nós temos tanto sol aqui na região. A reutilização do entulho na construção é segura, doutor? Ela é segura. Existem usinas, né, que ela pega o concreto que é utilizado em demolições, ela tritura aquele concreto, transforma ele em agregado, que seria uma opção de brita, e joga no concreto novo. Então você consegue reduzir. O aço, ele é retirado da estrutura, ele volta para a usina e ele é feito uma nova barra de aço. Então já existe muito, não é tão difundido ainda, mas está cada vez mais crescendo. Falta um pouco de incentivo fiscal dos governos, do serviço público, mas é uma coisa que está chamando cada vez mais atenção. Inclusive materiais
que não é sustentáveis, como o tijolo, que ele não é cozido, né? Ele não é como o tijolo normal. Ele é apenas prensado, então ele já não usa, né, combustível para as fornalhas e nem joga um gás carbônico no ar. É um dos exemplos. Me diga uma coisa, para aquelas pequenas construções que nós temos, lógico que Juazeiro está em ascensão na área de construção civil, mas para aquelas pequenas construções, aquele cidadão que está construindo sua casa, você tem alguma orientação que possa beneficiar no reaproveitamento do seu material? Tem, por exemplo, eu quando vou reformar a casa de um cliente ou que eu vou construir, eu nunca jogo nada fora. Eu acho que tudo que é bom pode ser reaproveitado, você consegue pintar, você consegue restaurar. Inclusive, se já for do cliente, né, dá uma história, ele dá uma característica que só é do cliente, entendeu? Existem uma casa pequena aqui na região, como a gente nosso clima é muito quente, se você põe uma telha clara, se você põe umas paredes claras, as paredes externas, você reflete mais o calor, você absorve menos calor. Então você já tem um gasto menor com o ventilador, com o ar-condicionado dentro de casa. Se você usa aberturas de vidro para poder você ter mais energia, luz natural, lógico que essas aberturas de vidro tem que ser protegidas com sombra, né? Não pode o sol pegar direto. Você gasta menos luz, porque você vai ter a casa o dia todo clara, né? Quando você pega a casa, usa um piso só, um piso único, você gasta menos piso na casa toda, porque você tem menos desperdício de material, porque não tem as soleiras, não tem aquelas emendas, aquelas tins que uma casa pega. Então, tem vários artifícios que você pode economizar para ter uma obra mais barata. E o bom é que não se observa quando está sendo executada, só se observa quando... Exatamente. Tem madeira, Leite, que ela é feita 100% de garrafa PET. Né? E madeira? Madeira. Então, você faz o deck de madeira em casa, forro de madeira, que ele é de garrafa PET. Ele é um material 100% reciclado, né? E você não tem um verniz, gasta com verniz. O verniz também é um material que tem que ser usado com cuidado, porque ele tem muita química, né? E você está tirando muita garrafa PET que é pro lixo, e você está reaproveitando dentro da sua casa. É um material muito durável também. Muito bem. Acessibilidade é um ponto essencial na elaboração dos projetos arquitetônicos? Você vai saber daqui a pouquinho com o Dr. Valdo Figueiredo, no próximo bloco, porque agora eu vou convidá-lo para saborear mais uma água mineral São Geraldo. Dr. Valdo, mais uma água para nós aqui. Essa deu certo, a geladinha. Tá geladinha. Obrigado. E agora vamos preparar mais um café aqui para o nosso convidado, Dr. Valdo Figueiredo, arquiteto. Mas antes, me deixa falar aqui do melhor colégio do Cariri. Estou falando do Colégio Pequeno Príncipe. Um colégio que tem o compromisso de formar pessoas capazes de fazer um mundo melhor. Com turmas desde os primeiros anos até o pré-vestibular, permite desenvolver toda a potencialidade do seu filho. O Colégio Pequeno Príncipe conta com uma estrutura completa e moderna, com professores qualificados e material didático atualizadíssimos. Colégio Pequeno Príncipe, cultivando valores e realizando sonhos. Doutor, faço questão de lhe servir mais um café. Esse café não tem nome ainda, viu? As pessoas me perguntam na rua, por que esse café não tem nome? Aguarde, você vai saber. Daqui a pouquinho nós voltamos. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. A
A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço, contando com uma ampla estrutura e um atendimento realmente diferenciado, com total agilidade e rapidez na entrega. Além disso, dispomos de flexibilidade nos prazos e nas condições de pagamento. E atendemos a todo o Cariri e regiões circunvizinhas. Venha fazer um orçamento. Juaço. Nosso produto é aço. Nosso forte é você. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical, seja onde for, é muito fácil de notar, só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil, é São Geraldo, é mais gostoso, é natural, muito gelado pra galera que anda mil, é delicioso, é a pedida ideal, sabor brasileiro, refrescante por inteiro, é São Geraldo, é sem igual. Dr. Valdo Figueiredo, arquiteto, falando aqui sobre o que há de melhor, mais novo na região do Cariri, da necessidade da contratação de um profissional de arquitetura na sua obra. Mas antes, deixa eu falar aqui também daquele que está diretamente inserido na sua obra. É o ferro para construção, para serralheria. Quero falar da Juaço Atacadista. A maior variedade de ferros para a sua construção e serralheria você encontra no mais novo atacado do Cariri. Eu estou falando da Juaço Atacadista, que fica na Avenida Leão Sampaio, 279, no bairro Lagoa Seca, atendendo também pelo telefone 3571-8888. Muito fácil, 3571-8888. Visite o nosso site e faça o seu orçamento. Juaço Atacadista. Nosso produto é aço. Nosso forte é você. Dr. Valdo, acessibilidade. É necessário? É um ponto forte nos seus projetos? Sempre, Leite. No começo, quando a acessibilidade ela começou a ser cogitada nos projetos, era apenas uma maneira de se democratizar o acesso, né, de pessoas que possuíam algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade de locomoção, de visão, enfim. Hoje em dia ela é obrigatória. Inclusive a norma da BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a 5090, que é a que rege toda a questão de acessibilidade, ela foi revisada em 2004 e foi revisada novamente agora em 2014, no ano passado. Ela está nova, essa norma, que ela rege desde pessoas que não se locomovem sozinhas de maneira alguma, precisam de vários equipamentos, até pessoas obesas também, que elas não podem ser excluídas pelo tamanho delas. Então, os projetos, todos os projetos que são dados entrada em prefeitura, em bancos, só são aprovados se tiver a parte de acessibilidade de acordo com a norma. E vou lhe dizer uma coisa, eu não sei por que se faz necessário uma multa, uma lei, se criar uma lei, se criar uma penalidade para poder se executar uma obra, exigir esse processo de acessibilidade. Queria eu lhe dizer que quando construí o nosso escritório lá na Rua Delmiro Gouveia, em meados de 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu já fiz com a porta mais larga e com a via de acesso, a rampazinha de acesso. Não nos moldes exigidos da lei, até porque por falta de conhecimento, talvez, na época, não sei, 25 anos atrás, mais ou menos, mas eu já fiz pensando nisso. Pensando naquele deficiente visual, no cadeirante, pensando nisso. Mas não, precisa ter uma lei para que nós possamos obedecer, sob pena de ser penalizado, né, pagar uma penalidade por uma coisa que é obrigado, são pessoas. Qual é o dono de restaurante, qual é o lojista que não quer o acesso irrestrito para uma pessoa dessa que precisa de um auxílio, que precisa ter acessibilidade? Um restaurante, principalmente,
o cadeirante, ou a pessoa que usa muleta, ou o idoso que usa alguns equipamentos para locomoção, ele tem que entrar e sair do restaurante e usar os equipamentos do restaurante, como o banheiro, por exemplo, lavabo, usar sem precisar auxílio de um terceiro. Ele tem que ser independente, então tem que ter a mesa na altura, um percentual adaptado a esse pessoal, tem que ter as barras de proteção no banheiro, as barras de apoio, vagas no estacionamento. Esse aí é um ponto crítico que eu acho que no Brasil, porque a gente vai no shopping, a gente sempre vê carros que não estão identificados como carros de pessoas portadoras de necessidades especiais, ocupando incrível, vagas de idosos, ocupando vagas que não são deles. E o pior, se você for reclamar... Você leva um grito, você é grosseiro, você é taxado de Caxias, de certinhos. Não, a vaga não é sua. Não tem que usar. Existem milhares de outras vagas, só que estão mais distantes. Você pode andar. Deixa essa vaga para quem tem uma dificuldade. Isso eu acho que é a questão de você promover a igualdade das pessoas. Essa é a questão mais justa, né? Olha, essa é a questão social da arquitetura, democratizar os espaços. Mas eu acho que se nós fizermos a nossa parte e cobrarmos quando... esse problema é incrível, é impressionante com o uso de vagas em estacionamento por pessoas não portadores, né, que não têm o direito de usar. É assim uma coisa, e tem mais, ele é errado e é valente. É valente. Quem sabe que está errado, ele já vai na defensiva. Ele já vai na defensiva. Então a questão das ruas. Veja só, o senhor foi secretário do município, secretário das cidades, né, do município aqui de Juazeiro do Norte, e eu queria saber do senhor o seguinte. As vias de acesso que nós temos, nossas ruas, de certa forma, são muito estreitas, né, muito estreitas. E nós temos as calçadas. A responsabilidade da manutenção e da conservação de uma calçada, de um imóvel, é de quem? O senhor vai dizer isso daqui a pouco, porque eu quero falar do melhor plano de saúde bucal do Cariri. Eu quero falar da Uniodonto. Você sabia que um belo sorriso abre muitas portas para você? A Uniodonto, preocupada com o sorriso das pessoas, veio e instalou-se no Cariri, procurando oferecer o que há de melhor em plano de saúde bucal. Por isso, faça já o melhor plano de saúde dentário do Cariri. Eu estou falando da Uniodonto Cariri. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187 e veja qual o melhor plano de saúde para você. Uniodonto Cariri. Então, doutor, de quem é essa responsabilidade? Olha, quando qualquer proprietário dá entrada num projeto, certo? Ele tem que dizer como é que vai ser a calçada. Ele tem que executar a calçada de frente ao projeto dele, certo? A manutenção, consequentemente. Quando a prefeitura vai fazer uma avenida nova, que ela passa por vários terrenos, a prefeitura era obrigada a fazer. Inclusive, as verbas hoje, elas só são liberadas quando se contempla calha de drenagem, asfalto ou pavimentação de paralelepípedo ou pedra tosca e calçada com acessibilidade, certo? O que acontece? Quando você, vamos supor, ali na Manuel Coelho, foi feita a calçada, quando eu chego no trecho que o proprietário já fez a dele, a gente pergunta ao proprietário, você quer que a gente refaça a calçada para manter o padrão ou você quer que mantenha a sua calçada? Se ele disser que quer que mantenha, a gente faz uma avaliação para saber se a calçada dele atende à norma. Se estiver atendendo, a gente pula a calçada dele e começa. Se a calçada dele não tiver na norma, a gente dá um tempo para ele se adequar ou então a gente mesmo passa a calçada na frente do imóvel dele, para evitar o risco de acidente, de ter colocado um piso que não é adequado para a calçada e causar um acidente de queda, a pessoa escorregar, alguma coisa, ou um meio-fio que está em desacordo com o meio-fio que já é padrão da avenida, que o que é exigido é o meio-fio de concreto extrudado, aquele contínuo. E aos poucos o meio-fio de paralelepípedo, aquele que vai soltando com o tempo, ele está sendo sempre substituído por norma. Mas a calçada com problema, uma chuva e quebrou a calçada, um carro passou por cima, quebrou e danificou. E ficou aquele buraco lá, danificado. Ali é onde os transeuntes, né, os pedestres passam normalmente. Eu posso culpar a prefeitura porque não
fez aquela obra, isso não nessa que o senhor acabou de exemplificar. Eu digo, na minha calçada aqui, por exemplo, quebrou e um cidadão quebrou o pé. Eu tenho responsabilidade perante esse cidadão? O proprietário, ele normalmente ele tem responsabilidade. Assim, aqui no Brasil, como a justiça é muito lenta, não. Mas nos Estados Unidos, se você sofrer qualquer acidente na frente da casa ou imóvel ou ponto comercial de qualquer pessoa, aquela pessoa ela é passível de sofrer um processo. Inclusive já aconteceu de pessoas que caíram na calçada e processaram o dono do empreendimento por conta da insegurança na calçada. Então, aqui precisa ter lei, né? Se não tiver lei, na verdade, eu acho não cumpre, né? Eu posso estar enganado, eu acho que a lei existe. Ela só não é fiscalizada. Não, na verdade, eu sou advogado e, na verdade, a responsabilidade é do proprietário, sabe? É do proprietário. Apenas nos meios, como o senhor estava vinculado à Secretaria das Cidades, aí a pergunta surgiu em detrimento disso. Mas a lei civil obriga, responsabiliza o proprietário do imóvel e como copartista o município porque não fiscalizou, porque era para fiscalizar e multar. Exatamente. Eu queria que o município fosse lá e multasse todo mundo. Uma coisa que acontece muito aqui no Juazeiro é a pessoa puxa a casa até o limite do lote dele, né? Aí normalmente vai dar um desnível aí de 15 centímetros, 20 centímetros, até mais. Tem de 1 metro. Aí ele puxa a rampa dentro da casa dele, passando por cima da calçada, até chegar na rua. Cria uma barreira, ele viabilizou a calçada para a pessoa atravessar. Isso é proibido. Qualquer acesso que você vai fazer ao seu lote, seja rampa, seja escada, ela é do limite do seu lote para dentro de casa. Aqui em Juazeiro, a coisa mais comum que você vê, em cidades do interior, são aquelas rampinhas de carro na calçada. Eu mesmo já caí muito quando era moleque. A gente ia passar ali, tinha uma areia, a gente caía de lado. E o pessoal passa a rampa da calçada para o meio da rua, entupindo a calha de drenagem. Quando chegar ali, ela empoça, vai para o meio da rua, passa o carro, começa a esburacar o asfalto e por aí vai. Olha, demolição, construção, esses assuntos estão sendo debatidos aqui. Mas se você quer remover os entulhos da sua construção que você não soube reaproveitar, conforme orientou aqui o Dr. Valdo Figueiredo, você não fazia isso, porque agora você vai fazer. Mas se você tem entulhos a serem removidos, contrate a Azul Entulhos, porque é a maior e melhor empresa de remoção de entulhos do Cariri. É dela que eu quero falar agora. Você sabia que os problemas de remoção de entulhos na região do Cariri acabaram-se? Sim, porque a Azul Entulhos chegou no Cariri para resolver esses problemas. Eu estou falando da melhor empresa de remoção de entulhos do Cariri. Credibilidade, segurança, confiança, você só encontra nela, na Azul Entulhos. Esta veio para somar na sua construção. Você liga 98866-8444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulhos atende você. Um abraço a todos que fazem Azul Entulhos. Doutor Valdo, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria que o senhor me dissesse, o Juazeiro, eu vou me limitar aqui a Juazeiro, uma vez que o senhor é de Juazeiro, mas o senhor conhece Crato, Barbalho, Bição Velha, Cariri, Açuque, sempre assiste o programa. Como o senhor enxerga a arquitetura da região do Cariri? Ela vem melhorando, ela está deficitária, ela precisa ser renovada? Olha, eu costumo refletir sobre uma frase que a filha do Lúcio Costa, quando visitou ano passado o Juazeiro, ela falou: as grandes construtoras estão dando a cara da cidade, o que não era para acontecer, né? Então, o que é que acontece? Nós temos hoje bons exemplares de arquitetura aqui na região, mas do âmbito privado, né? A gente está muito carente de espaços urbanos ainda, né? Apesar que Juazeiro tem um número até razoável de praças, mas não estão tão belas como deveriam estar. Não deveria estar, né? Por falta de manutenção, por cuidado da população também. Enfim, a cidade é um organismo vivo que depende de todos, não só de uma entidade. Então a arquitetura está em evolução, mercado tem, porque se estima que em torno de 75% das obras não tem um arquiteto. Então a gente tem essa missão de fazer com que essas pessoas enxerguem que elas precisam de um profissional e existe esse mercado gigantesco ainda a ser conquistado. Que eles precisam entender que eles precisam de um profissional. E a gente já tem grandes eventos de arquitetura na região, nós temos publicações próprias de arquitetura aqui na região, boas lojas,
boas construtoras e bons profissionais de arquitetura que estão mudando a cara da cidade. Mas, doutor, não é limitado, digamos assim, esse trabalho de vocês, não está limitado, digamos assim, aos profissionais? Ou seja, não deveria ser extensivo à população de um modo geral? Digamos assim, um evento mais popular, onde atingiria um público... Na verdade, assim, nós tivemos uma grande mostra de arquitetura ano passado, quase um mês de mostra, onde era aberto ao público, tinha ingresso para estudante, com meia entrada também, onde se mostrou muito a cara dos profissionais da região, os materiais, os fornecedores. Foi muito bem visitado, acho que a gente chegou a quase 10 mil visitas durante quase um mês. Mas existe um grande nicho, Leite, que é obrigação da arquitetura, é um dever da arquitetura, que é a arquitetura social. O que é essa arquitetura social? São as pessoas de baixa renda entenderem que o profissional de arquitetura ele pode chegar até ela, que ela tem condição. Existem programas em estudo, existe programa já lançado pelo governo, que subsidiam o trabalho do arquiteto para que aquela pessoa tenha um projeto da casinha todo correto, que ela não construa de qualquer jeito. Então, existem ações voluntárias e ações conjuntas de arquiteto em comunidades, que a gente visita a comunidade, a gente dá uma roupagem nova, aumenta a autoestima da população. Então, essa função social, a gente acredita que ela pode abranger a região do Cariri como um todo e melhorar a cara aqui da região. E o programa Café com Leite quer estar junto, viu? Quer estar junto, porque tudo que é nosso, que é daqui, que é da terra do Cariri, que é da região do Cariri, nós queremos estar junto. O programa Café com Leite é feito por você, telespectador. Chegando ao final do programa, a produção está ali me reclamando do nosso tempo. Quero agradecer demais a sua participação aqui. Eu tenho certeza que foi de grande valia e que agregou muitos valores aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre a minha profissão, que eu amo. Eu nasci querendo ser arquiteto. E quanto mais vezes você quiser que a gente venha aqui, a gente vem para esclarecer, falar sobre assuntos inerente à arquitetura, ao urbanismo. A gente está aqui para contribuir. Queremos o senhor de volta aqui em breve. Vamos a um rápido break, já nós voltamos. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos. Com preço acessível com as melhores condições de pagamento. Você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados. Você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil. É São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil. É delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Tem coisas que marcam nossa vida toda.
as pequenas atitudes. O primeiro animalzinho, o primeiro livro, as reuniões em família, o nosso segundo lar, cultivando valores, realizando sonhos. Colégio Pequeno Príncipe. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço, contando com uma ampla estrutura e um atendimento realmente diferenciado, com total agilidade e rapidez na entrega. Além disso, dispomos de flexibilidade nos prazos e nas condições de pagamento. E atendemos a todo o Cariri e regiões circunvizinhas. Venha fazer um orçamento. Juaço. Nosso produto é aço. Nosso forte é você. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua construção ou reforma, não se preocupe. A Azul Entulho chegou para dar a destinação correta para este material, contribuindo assim para termos uma cidade mais limpa e um meio ambiente agradável de se viver. A Azul Entulhos é uma empresa que tem maior agilidade e segurança na execução dos serviços, especializada para atender a demanda de sua obra com 100% de eficiência. Qualquer parte da região do Cariri, a Azul Entulho atende você. E agora vamos ao melhor momento, o momento em que eu vou até sua casa, sento do seu lado, lhe abraço, digo muito obrigado pela sua audiência, a toda a região do Cariri, Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velho, Distrito do Caldas, Palmeirinhas, Caririaçu, tanta gente nos assistindo, muito obrigado pela sua calorosa audiência. Mas eu quero mandar um alô para quem? Para Runeberg, engraçado esse nome, Runeberg, meu amigo Runeberg. Muito obrigado pela sua audiência, rapaz. A menina escreveu aqui errado na nossa produção. É Runeberg Matos, meu amigo. Leonildo dos Santos. Ó, Leonildo. Toninho, corretor, Toninho. Rubens, lá do Sebrae, um abraço para você. Edier, lá da Prefeitura. Orlando do Sereste. Hélio Leite, lá na Rua São Bernardo, assistindo o programa. Antônio Vicelmo, lá no Crato. Muito obrigado pela audiência. Aqueles que mandaram um alô pelo Facebook. Jusilene França, Tiago Pereira, Edilânia Lopes, Maico Matias, Elivânia Bezerra, Ana Paula Dias, Gilvânia Costa, Júnior Jimenez, Lucas Gonçalves. Muito obrigado pela audiência. Amanhã estaremos de volta aqui, nesse mesmo horário. Um abraço a todos e até lá.